Você fez pedido de alguma coisa? Tem pão? Que pedido! Foi um convite que foi aceito, que eu sou fã dele há tempos. Convidou, eu vim. Tudo bem? Zeca. Tudo ótimo, e aí? Tudo bem? Assim, desse nosso Zeca, jeito você tão tá bom? pandêmico. Tão E aí? frio. Tão Tudo frio bom? e calculista, a gente tem que estar mais forte. Esse aqui é meu lugar, é Esse é isso? o sofá de ontem. Nossa senhora. Agora, vou te falar uma coisa. É. Você é um ariano, né? Ariana, e quase entrando no inferno astral daqui a pouco. Ai, ai, Você tem ai. inferno astral? Se eu acredito? É. Se eu acredito em signo, eu tenho que acreditar em inferno Eu astral, não né? acredito em inferno astral. Ah, só nas coisas boas do zodíaco você acredita, Não, né? porque eu acho assim. Não, eu acredito, por exemplo, eu tô numa semana que o meu signo, sou aquariana, tá no limbo. É, justo. Aí eu penso assim, tá no limbo. Ok, então eu vou ficar esperta com as dicas do destino Não. pra eu ficar atenta. Faz você muito bem. Exatamente, eu vou me proteger lá pelo dia 8 de março, que começa então o meu inferno astral. Eu sou de 8 de abril. Eu já tenho uma desculpa. Deu errado uma coisa? Inferno astral. Aí eu já tô à vontade. Mantovani fez o mapa astral do Que Zeca, honra! né? Nossa, isso é uma honra. E fez mais uma coisa, que ele já fez pra mim, eu adoro. Conta pra ele. Fez o quê? Pois é, eu fiz o seu mapa astral e fiz também a sua revolução solar. Você já fez Revolução Solar? Peraí, você tem que me explicar direitinho o que é a Revolução Solar. É maravilhosésimo. São as previsões astrológicas do seu novo ano, que em breve você vai entrar agora. Deixa agora. Deixa Tô agora. precisando. Tem muitas Tem coisas viagem? pra te falar. Tem mês a mês. E tem mês a mês. É a única coisa que não me organizações. interessa. Saúde e viagem. Só. É. Bom, quanto a isso, deve ter muita coisa. Eu espero. Eita! Agora, preparado É super pra quê? pra quê? Pra quê? Você acha que estamos todos aqui? Olha a mama Por uma conversa. brusqueta. Por uma Mama conversa. brusqueta tá na tela. Eu falei contigo quando cheguei, linda. Tudo bom? Tudo. Tudo bem, querido? Tudo ótimo, tudo ótimo. Ai, a gente não acostuma com conversa virtual, não adianta. Não, hoje eu tava Dá aqui. abraço, né? Hoje eu tava no aniversário de uma amiga minha, fez 60 anos, super querida. E eu passei na casa dela de vir pra cá. E aí todo mundo falou, depois a gente conversa de Zoom. Eu falei, não tem Zoom, não. Não tem Zoom. Fui lá na portaria do prédio, dei um abraço, fiz assim e vim, porque, né? Mas tudo bem, eu recebo você com o maior carinho também, mano, porque eu sei que do nosso caso tem que ser virtual. Vambora. Agora, a Mama vai começar com a sabatina do Zeca Camargo. Ele disse, Mama, que pode perguntar o que quiser. E você que tá assistindo a gente, manda no Twitter do Melhor da Tarde. Essas são as mais divertidas. Não, de vocês também são muito boas. Mas aqui a gente é pesadão. Manda também no nosso canal do YouTube. Vai mandando suas dúvidas aí. Bora lá. Vamos, Mama, você começa. Pois é. Olha, eu queria saber uma coisa. Eu vou começar levinha, tá? Porque eu tenho umas 4 perguntas pra fazer. Vou começar levinha. 4 dúzias. Você foi um apresentador de um reality de resistência e você ficou famoso por conta da sua agilidade, da sua profissionalização, do seu profissionalismo. Sim. Né? E pela competência dessa sua apresentação. Desde os dias de hoje, você acha que os reality shows serão o futuro da televisão brasileira em busca de audiência? Olha, acho inevitável, mamãe. Eu acho que assim, eu acho que tudo convive. Todo mundo fala, vai dominar. Você vê, a gente está aqui num programa delicioso de bate-papo. Existe a dramaturgia, existe um monte de reality, o jornalismo nem se fala. Então, eu acho que quando o reality falar, o reality vai dominar... Não, ele conquistou um espaço. Existe. Não existe mais TV hoje sem reality, de jeito nenhum. E a gente gosta, né? A gente gosta de participar, a gente gosta de votar, a gente gosta de falar dos realities, esses são assuntos pra gente. E é uma forma que chegou. É esgotada? Eu acho que não, porque a gente sempre pode inventar uma maneira diferente de contar essas histórias humanas. E o reality show, a qualidade que ele tem maior, quando ele dá certo, é porque as pessoas falam assim, eu podia estar aí nesse programa. Ah, eu faria isso. Ah, eu sei, eu não daria essa resposta. Quando você consegue, ou no limite, como a Mama lembrou, eu não comeria isso. Eu adorava o No Limite. Eu subi esse morro, subi essa... Nunca. Então, quando você conecta com o reality, é o quando ele dá certo. Se você faz um reality muito irreal, fala, eu não vou ver, não assisto, e ele fracassa. Acho que esse aqui é o detalhe. Conseguindo essa fórmula,
Você tem um reality Agora, de eu sucesso. fui pra Guajiru por sua causa. Como porque assim? No Limite foi feito em Trairi, município de Trairi, que tinha uma cidade de Guajiru, que era uma rua e 3 vielas, que vocês Sim. gravavam na região. Sim, sim, sim. Eu aluguei casa, fui 4 vezes lá, porque... Mas na época, como? Depois. Eu encontrei com o Reinaldo Miranda. O Reinaldo Miranda. Reinaldo? Não. Ah, o que treina, o que faz, adestra os animais? O adestrador? Que adestrou no Eu limite? esqueci o nome Você dele. acha que eu vou lembrar? É, Aliás, eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar. se O tiver Miranda. pergunta de nome, eu tô ferrado. Não, Aí, não faz pergunta de eu nome. encontrei com ele no Não faz. supermercado e falei assim, ai, vocês estão lá, onde que é? Ele falou, é Guajiru. Eu aluguei, é um lugar maravilhoso. Então, você vê, mesmo de um reality, você pode incentivar o turismo numa região. Mas, basicamente, é isso. E o Limite, que é um dos que a gente está falando, que é o que eu fiz, eram lugares estupendos. Eu lembro até hoje, a gente fez o primeiro no Ceará, nessa região Sim, ali, era de Guajiru. o litoral leste do Ceará. O segundo foi na Chapada dos Guimarães. Que é lindo Que é demais. lindo, é um absurdo lindo. O terceiro foi em Marajó. Um absurdo, foi lindo, lindo, lindo. E o quarto a gente voltou para o Ceará, só que era litoral oeste. A gente foi para a região de uma cidade chamada Flecheiras, entre Que é Fortaleza esse aí, e é Jericoacoara. Guajiru, É mais esse que Flecheiras, você foi Trairi. visitar. É. Ali era Muito lindo. espetacular. Você participaria de um reality, do Big Brother, fazendo algo similar? Kátia, eu ganhava cachê, eu ganhava salário, eu tinha comida boa e eu tinha hospedagem. Eu gosto dessas coisas. Não, mas lá você vai ter comida, vai ter hospedagem, vai ter cachê. Daquele jeito, né? O cachê se eu ganhar. Só se ganhar. Né? Se eu aguentar tudo. A hospedagem, eu desconfio. E a comida... Vamos para a próxima pergunta? Rafa, já faz a próxima. Aproveitando que a gente tá falando de viagens, você já viajou pra caramba. Sim. Queria saber algum perrengue que você já passou em viagem. Putz. Sim, aquele... O pior de todo é não ter... Quando eu fiz a Volta ao Mundo no Fantástico 2004, era até hoje o projeto mais incrível que eu fiz na vida. Que eu mais me orgulho, que eu mais... tecnicamente, dos perrengues, inclusive. E a gente ia viajar para os lugares, quem escolhia era o público. A gente disse, claro, você quer que a gente vá para esse lugar, para quê? E a produção disso, a logística disso não existia. Como é que você tinha, em uma semana, em 48 horas, você tinha Isso foi em que que arrumar ano? passagem... 2004. 2004. Entre maio e setembro de 2004. 4 meses viajando. E a gente foi... Eu dormi na rua. Dormir na rua. Em Singapura. E foi uma penga, com mala, com equipamento, a gente viajava, essas camerazinhas modernas, fazia matéria de telefone. Não. Você viajava, eu tinha uma verba de excesso de bagagem, 80 quilos só de equipamento. Era uma loucura. E a gente chegou em Singapura achando que... Singapura, uma cidade que é super de negócios, business, vai ter um hotel pra gente. Eu cheguei lá no dia, você vai amar, no dia da maior liquidação do mundo. Você vai amar. É a maior liquidação do Você mundo, comprou não mais perca. 80 quilos. Não perca. É de lá pra junho, eu posso Que dar essa data pra legal, vocês. E aí é mano. o seguinte, vai o Oriente inteiro. Japão, Indonésia, Arábia Saudita, o Oriente Médio também, vai a Malásia, vai tailandês. Tudo, eles lotam. E aquelas lojas, aquelas grifes incríveis, por preços com 80% de desconto. Nossa. Eu cheguei lá, não tem. E eu fiquei esperando, a gente dormiu na frente. No relento? Foi horrível. Dormiu no banco da praça? A concierge foi gentil o suficiente para falar, olha, pode ser, estamos aguardando um grupo que vai de japoneses que vai chegar lá pelas 3 da manhã e japonês geralmente reserva mais. Pode ser que não chegue. Sobre. Mas até aí eram 8 horas da noite, eu tinha que dormir e a gente foi acordado Mas às 4. tinha alguma loja, tipo uma que eu fui uma vez para Paris, e tinha lá essa loja que pra pessoa entrar e aproveitar o desconto, tinha que entrar, ficar de calcinha e sutiã. E aí ficava um monte de gente na porta. Eu preferi não pagar falou, desconto. eu fui. E você ficou de calcinha sutiã na Claro loja? que não, eu prefiro não comprar, mas não ia pagar esse mico. E era uma correria, porque os caras com aquelas cuecas, sabe aquelas... Sei. Você fala, gente, dá pra pelo menos escolher uma lingerie bonita pra você vir numa loja dessa? Já que E vai a ter que rua mostrar. lotada, todo mundo olhando por dentro da loja pra ver o Mas povo é de calcinha e sutiã. Tudo por um descontinho, né? 80%. 80%, né? 80% é uma loucura. E era só grife boa. Agora, uma palavra só uma palavra, hein? Tá. Vai aparecer uma pessoa, olha lá, Cissa Guimarães, uma palavra. Luz. Ah, que Luz, porque é a lindo. palavra dela, que é uma palavra que todo mundo fala, mas Cissa é luz total.
Falei com ela semana passada, ela entrevistou a Elza Soares, maravilhosa. Sim, Ela falou assim, Amado, você precisa me ajudar, porque você fez o livro, não sei o que e tal. Então, a Cissa, falo muito com ela. Talvez, eu amo todos, mas a parceira que eu mais falo até hoje, Foi a Cissa. desde eu sair da TV Globo, é a Cissa. É muito querida. Então- Acho que eu, semana que vem, tô num outro fim de semana no Rio, já combinamos, né? Sábado, né, Cissa? E me empresta um pouco de luz. A palavra pra Cissa é luz. É luz. Luz. Alex. Vou fazer uma pergunta, estou aqui Ah, não, deixa eu ver mais uma. Deixa eu ver mais uma. Nossa, eu tô Não, eu falei que você não ia perguntar, eu Ficou gravando esqueci. Uma palavra só. Pra quem? Pra essa outra pessoa que aparece na tela. Ana Nossa, Maria Braga. Esperança. A Ana, eu já admirava pra caramba. Bom, todos nós aqui, não precisa nem falar. E uma vez, quando ela teve a primeira doença séria, eu fui entrevistá-la pro Fantástico. E ela foi de uma esperança. Então, Ana, você sabe disso. A Ariana também maravilhosa, Também. forte, amiga também. Eu tenho o privilégio de ter um canal de comunicação pessoal com você até hoje. E você me ensinou, num momento extremamente difícil, ter esperança. Você já passou por outras doenças, você passou por outras dificuldades na sua vida, passa até hoje e sai com a mesma carga de esperança. Então, para você, Ana, esperança. Esperança e luz. Que ela Já isso assunto também. da Cissa também. Vamos acumulando. Mais uma, vamos ver. Uma palavra só, hein? Oi. Anitta. Nossa, exemplo. Anitta, você é um exemplo. Eu lembro, uma reunião de pauta no Fantástico, milênios atrás. Eu acho que esse menino está em Nova York agora. Esqueci o nome dele. Enfim, ele falou assim, eu fui num show de uma menina, não sei o que e tal, e eu acho que vale a pena, acho que vale uma pauta. Aí, claro, uma artista que ninguém conhece, fica, imagina, é uma moda que vai passar, né? não sei o quê. Fomos, fizemos uma matéria contigo, me orgulho de ter sido a primeira matéria apresentada na TV grande, foi num Fantástico que eu apresentava, e você só brilhou. Eu falo... Eu geralmente na minha rede social, quando eu posto alguma coisa da Anitta, eu falo, ela não dá um passo em falso. Você não dá um passo errado, mulher. É impressionante. Visionária. É de uma determinação, de um profissionalismo, De uma visão, e ao né? mesmo tempo, de uma visão. Muito tempo atrás, a gente estava num programa, como chama o programa da Regina Casé? O Esquenta? Esquenta. E ainda ela foi chamada primeiro, depois eu fui chamado, depois a gente ia para uma salinha assim, enquanto a Regina entrevistava outra pessoa. E a gente ficou no chat ali. Ela falou, sabe o quê? Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, agora eu estou aprendendo inglês, eu quero falar igual você. Hoje em dia acho que você fala até melhor. E depois o espanhol, porque eu vou primeiro fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Se eu tivesse escrito e apostado, eu tinha ganho. Aconteceu tudo. Então você é um exemplo de artista, de alguém determinado, super jovem. Tem 1000 exemplos de artistas que eu amo. Ivetes e Marisas Montes, um monte de gente. Eu não estou falando da música aqui. Mas você, com a tua idade que você tinha, e hoje em dia você vê a sua trajetória, é um exemplo. Por favor, artistas começando em meio de carreira, talvez com carreira consolidada, se inspirem na Anitta. E Ela olha não que é só uma grande artista, mas ela é uma grande empresária. Ela tem uma visão Ela empresarial é 360. fantástica. Ela é completíssima. Alex, Vamos lá, eu vou aproveitar que falamos de Anitta, lembrei que a Anitta tem essa coisa sensual, essa coisa charmosa, bonita. Sempre. Lembrei de Zeca na dança do ventre. Nossa. Eu falo, a única vergonha que eu tenho desse vídeo vergonha. é que eu não tenho mais aquele corpinho. Não, mas tava bonito. É a única coisa Aí, que eu me arrependo. eu lembrei que essa semana eu te vi também em forma saltitante lá no negócio da Cama Elástica. Fortaleza. Mas, porque eu sempre dancei, eu sempre cuidei do corpo. Sempre. Eu comecei a dançar tardiamente, com 19 anos de idade, mas me apaixonei pela dança, pelo movimento. Eu comecei com um cara chamado Valdo Bertazzo, que é um Maravilhoso. mestre da dança, botou São Paulo e botou o Brasil para dançar. E eu brincava com ele, brinco até hoje, que ele falou, o Ivaldo me botou uma maldição. Ele olhou para mim e falou assim, você, com essa altura, desse tamanho, você tá condenado, você vai ter que se mexer a vida inteira, senão não vai dar certo. E a maldição dele, maldição entre aspas, é isso. Eu sempre me mexi. Os períodos que eu não tive muito bem de saúde, muito cansaço, às vezes eu nunca tive nada grave de saúde, mas quando eu não estava tão bem, é quando eu parei de me mexer, quando eu deixei de fazer uma natação, não só exatamente a dança, a dança mesmo é morro de saudade. Eu não faço profissionalmente há muito tempo. O último espetáculo que eu fiz foi em 96.
tem tempo. Mas em 2018 eu voltei a fazer dança indiana, Ah, é? que eu gosto Legal. muito também. Bharatanatyam, Kathak, não sei o quê. Já tem essa cara de indiana aqui que eu sei bem. Então eu gosto muito. E eu fiz pra mim só, com uma professora incrível, que é a Sossô, que é casada com o Varonesh Tuli, que eu escrevi um livro de comida indiana aqui, que depois eu vou dar que de legal, presente. eu Mas depois vou, eu conto. eu quero. Então a Índia tem uma coisa forte. E eu fiz durante 2019 inteira. Parei de fazer 2020, ainda não retomei. Por razões Mas engraçado, acabaram de falar que tá com a música aí. Vamos lá, então? Ah, não, eu posso fazer, ó. Isso Eu posso fazer, ó. Pouquinho, A primeira cabecinha que eu Olha. faço. Que já é bem Você Olha. faz. E quando você faz. A dança indiana é sobretudo. Você topa fazer? Não é. Não? Não. Eu faço, Não, a eu cabeça, faço o aqui, ó. desenho, Isso aí é. tem no YouTube. Vai lá, vocês vão no YouTube. Não, uma dança E, toda. Inclusive no YouTube tá melhor. do que se eu fizer agora. O que eu acho bonito é que tudo é movimento. Tudo é dança. Você faz Mas é os que você mudras tem a aqui, ó. leveza. A mama tem essa leveza. Eu não tenho. Mas escuta, a eu sou leveza, bruta. eu aprendi com o seu Ivaldo Bertazzo, É. não é uma questão do tamanho do seu corpo, do peso que você tem. É do movimento. É a vontade de fazer, a fluidez do seu movimento, e isso é importante. Isso é muito bom. E é só do aquecimento, além do que. A gente faria legal. Vamos marcar, a gente faz. Ih, Fechou. Chama uma festa. Cíntia, Fala assim. Vamos lá. Um adendo da Anitta, que ela tem uma tática incrível para aprender idiomas. Namorar homens da nacionalidade que ela quer aprender o idioma. Ah, é desculpa Gente, certa. é infalível essa Falar. tática.